Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja dentro dos lares dos meus irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, se inscrevam no canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, seus familiares, aleluia. Hoje o nosso Deus vai falar conosco, Gênesis 40, versículo, aleluia, 23. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Aleluia! Meus irmãos, por que o chefe, aleluia, dos copeiros esqueceu de José completamente? Vou falar aqui para os meus irmãos, tem uma palavra certinha que se encaixa aqui: a ingratidão. Ele estava preso junto com José, quando José falou para ele que 3 dias ele voltaria a servir o rei. E que ele tivesse bondade, aqui no 14, meus irmãos, do 40, que ele tivesse bondade dele e falasse dele para o rei. E ele falou, meus irmãos, ele servia o quê? Ele servia um vinho para o rei. Meus irmãos, quando você tem, aleluia, um trabalho, ali o trabalho dele específico era o quê? Servir o vinho. Servir o vinho, meus irmãos, é algo de muita intimidade. Não é qualquer pessoa que poderia servir, aleluia, o vinho para o rei. Antes dele receber, aleluia, a oportunidade de servir o vinho para o rei, fazia o quê, meus irmãos? Fazia uma seleção de pessoas. É igual uma empresa. São vários cargos. Tem um cargo que é diferenciado. Tem o quê? Tem o chefe, mas tem o quê? Mas tem um que é mais diferenciado, porque ele vai o quê? Ele vai servir ali o último escalão da empresa. Imagine só o rei. Este copeiro aqui, meus irmãos, ele era o chefe dos copeiros. Ele não era qualquer pessoa. Meus irmãos, é aqui no 41, glória a Deus, se passaram 2 anos para ele falar de José. Mas ele falou assim, normal? Não. Porque o nosso Deus, meus irmãos, ele é o quê? Ele é fiel. Se o Senhor tem uma vitória para entregar nas minhas mãos, ainda que, oh glória, uma vida que já fez parte da minha vida, não queira fazer por mim, o Senhor ele vai fazer o que? Ele vai criar uma situação, mas ele não vai deixar de me abençoar. O que o nosso Deus ele fez? Ele viu, aleluia, que o chefe dos copeiros não ia ser fiel, aleluia, glória a Deus, a José, e ele criou uma situação. Mas ele criou uma situação direcionada logo à pessoa certa. Quem foi a pessoa certa? Foi o rei. Meus irmãos, Deus deu, aleluia, 2 sonhos para o rei. E os 2 sonhos eram a mesma coisa. E ele ficou incomodado, chamou os adivinhos, fez tudo o que podia fazer, mas ele não sentia paz no seu coração. E ali aquele chefe dos copeiros, ele lembrou de José. O que Deus fez? Criou a situação. Aleluia. Mas não deixou de abençoar o servo dele, que estava na cadeia e era inocente. Que eu quero falar para os meus irmãos, trazendo para as nossas vidas, porque José, eu falo assim, meus irmãos, que para mim, Ana Lúcia, para mim foi o maior fofo da Bíblia. Para mim, tem 3, assim, pessoas assim da Bíblia que para mim é de tirar o chapéu. Elias, eu gosto demais,
da história de Elias. Eliseu também, para mim, muito bom. E José, para mim, não tem outro, porque ele se manteve firme na fé. E eu gosto de pessoas que se mantêm firme na fé. Então, se o nosso Deus, aleluia, trazendo para as nossas vidas, prometeu algo para os meus irmãos, prometeu entregar uma grande vitória, aleluia, não importa quem está na sua vida que não deu lugar para Deus. Assim como o nosso Deus criou uma situação ali com o faraó, deu aqueles 2 sonhos para ele, perturbador. Primeiro 7 vacas gordas, depois 7 magra, feia. E ele ficou incomodado porque ele sabia que aquilo ali não era uma coisa normal. Então, meus irmãos, o que eu quero falar para os meus irmãos? O nosso Deus, ele vai criar situação, mas o que ele estiver de entregar nas nossas mãos, ele vai entregar. Quem estiver junto das nossas vidas, que o nosso Deus já falou assim, faça assim, e não deu lugar, fechou suas mãos, ou às vezes até mesmo uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de fechar um grande negócio. Às vezes é só, meus irmãos, quero trazer aqui para os meus irmãos, eu preciso comprar uma casa, mas eu conheço uma pessoa que vende, e ali aquela pessoa é um bom vendedor, mas a pessoa, eu não sei quem é, mas a pessoa sabe e não quer passar para mim. Deus, se ele tiver essa pessoa para colocar na minha vida, Deus vai criar meios e vai fazer. Meus irmãos, Deus vai trazer, não importa de onde vai chegar. Aleluia, ele vai criar meios, situações, mas todos os filhos dele, o Senhor vai entregar o que ele tiver que entregar. Eu tomo posse dessa palavra, meus irmãos. Quando eu leio uma palavra dessa, eu fico feliz porque eu vejo o mover de Deus. Porque para mim, Ana Lúcia, eu estou falando de mim agora, tá, meus irmãos? Estou falando da palavra, não. Para mim, para algo chegar na minha vida, se eu depender de alguém fazer para mim, negócio é doído. Tem que ter muita madrugada. Então, meus irmãos, na hora que eu faço, que chega a hora de eu ser abençoada, a pessoa não me abençoa. Abençoa quem quer que seja, menos eu, Ana Lúcia. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi a confiar no Senhor. Eu aprendi a confiar no Pai. Tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. Eu não tenho nada que ninguém tivesse me entregado na minha... Toma aqui, Ana Lúcia, que é seu. Não. Se a pessoa fizer pra mim assim, Jesus, eu desabafo. Falar assim, Ana Lúcia, eu vou fazer isso aqui pra você. Meus irmãos, eu posso fazer bonito. Na hora de eu receber a bênção, o inimigo levanta outra pessoa. Abaixa a pessoa, dá um sorriso como máscara. A minha bênção já se foi. As pessoas não têm lealdade comigo. Mas eu entendo, meus irmãos, somos seres humanos. Olha o que aconteceu com José. Só 2 anos depois que ele foi receber a vitória dele. E é através de quê, meus irmãos? De outra situação que o Senhor criou. Então, não importa quem prometeu para cada um dos meus irmãos. Se não cumpriu, o importante que o nosso Criador vive. O importante que o nosso Deus, ele zela pelas nossas vidas e ele vai criar situações, mas as nossas vitórias vai chegar. Não importa de onde vem. Só sei, meus irmãos, falar para os meus irmãos que vai chegar. Então vamos orar. Pai querido, muito obrigada por esta palavra. Jesus, eu sei que muitos têm prometido para mim e não têm feito. Mas o maior, o meu Criador, o Deus que vive, aleluia, tem prometido na minha vida e tem feito. E eu te louvo e te glorifico, papai, pelas tuas promessas na minha vida, por tudo que o Senhor tem falado na minha vida, Pai, porque o Senhor tem segurado nas minhas mãos e tem falado, filha, eu estou contigo.
E eu tomo posse deste Deus. E eu profetizo, Pai, o mesmo Deus fiel e justo, entrando nos lares dos teus filhos. Deus tocando nas vidas dos teus filhos, da cabeça à planta dos seus pés. Jesus, eu sei, papai, que eu não sou a única pessoa deste mundo passar essas mesmas situações. Porque estamos no mundo. As pessoas não têm, Jesus querido, sensibilidade, não têm bondade nos seus corações. Então o Senhor levanta para fazer e as pessoas não fazem. Então o Senhor tem que criar, aleluia, novas oportunidades. Mas a obra do Senhor não deixa de acontecer. Jesus, entra nos lares dos teus filhos, cobre cada um deles com teu sangue, vai gerando fé, confiança. Nós temos que estar com as nossas vidas firme na rocha que é o Senhor. Nós não precisamos, Senhor amado Deus, chorar diante de homens, mas precisamos chorar, papai, diante do Senhor. Temos que se humilhar diante do Deus vivo, o Deus que é o Criador de tudo. O Deus que vai gerar situações para entregar nas nossas mãos as nossas vitórias. Abra as portas, visita cada um dos teus filhos, aqueles que estiverem, Jesus querido, em leitos de hospitais, vai curando, vai libertando, vai transformando, vai fechando sepulturas. Pai, aqueles que estiverem, Senhor, desempregados, meu Deus, cria situações, mas abra as portas, abençoa teus filhos, derrama sobre as suas vidas a graça, a fidelidade do Senhor, a bondade do Senhor, porque Jesus, aleluia, nós não temos que estar com os nossos olhos no homem, mas sim no Senhor, que é o Deus fiel, que é o Deus bondoso. Pai, unja as nossas portas com teu sangue, entra dentro da minha empresa, repreenda, Jesus querido, todo devorador, todo cortador, todo migrador contra a minha vida caia por terra. Entra nas empresas dos teus filhos, gera condição financeira para cada um dos teus filhos. Abra, Senhor, a janela do céu, Jesus querido, ao favor dos teus filhos. Ele vai gerando condição financeira para todos os teus filhos. Eu te glorifico pela bondade do Senhor. Eu te glorifico pela graça. Eu te glorifico pelo amor do Senhor sobre os lares dos teus filhos. Cobre as suas vidas com teu sangue. Repreenda as invejas, as perseguições do inferno caia por terra. Satanás, tu vai saindo das mentes dos filhos de Deus. Tu vai, Deus, tocando nos corações. Vai colocando desejo nos corações dos teus filhos de te buscar, vai colocando confiança, porque é o Senhor que está no controle. Deus, e o Senhor honra aqueles que andam na tua presença. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, aleluia. Meus irmãos, eu sei que às vezes a gente questiona muita coisa, mas a gente, muitas vezes nós temos que prestar atenção, porque o único que vai prometer para as nossas vidas, ele nunca vai falhar, é Jesus. Tem pessoas que ele tem o dom de enganar, mas é porque não tem Deus de verdade nos seus corações. Quem tem o Espírito de Deus de verdade nos seus corações é fiel com a sua palavra. Porque, meus irmãos, tem a graça de Deus, tem a essência de Cristo em suas vidas. Meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor. Aleluia, que os anjos do Senhor continuem guardando as suas vidas. Amém? Fique na graça.